agora a gente veio fazer uma visita a uma fortaleza, Fortaleza dos Reis Magos, um dos pontos turísticos que a gente vem encontrar aqui em Natal. E essa a entrada da fortaleza. Vocês estão vendo essa pequena distância? Que a construção realmente foi feita para dificultar a entrada de qualquer invasor. Sabe nos filmes de história, quando a gente vê aqueles soldados com aquelas grandes toras de madeira empurrando a porta, arietas? Aqui não existe essa distância para fazer isso. E essa Fortaleza dos Reis Magos, 1598, foi classificada como Monumento Histórico Nacional em 1949. Essa fortaleza ela é de construção portuguesa e invasão holandesa. Os portugueses construíram essa fortaleza começando no dia 6 de janeiro de 1598. Que 6 de janeiro no calendário cristão é Dia dos Reis, por isso o nome da fortaleza, Fortaleza dos Reis Magos. E a cidade natal ela tem esse nome devido à data de fundação, que foi no dia 25 de dezembro de 1599 que os portugueses fundaram a cidade natal, dando o nome à cidade natal. E essa aqui é uma capela, a Capela dos Reis Magos. Mas tem uma particularidade nessa construção. Aqui um poço, água, a capela. E como os portugueses eram muito tementes, né, muito católicos, ninguém poderia imaginar que aqui em cima era um reservatório para se guardar pólvora. Era uma maneira de se esconder todo esse armamento com a capela. Mas um detalhe na construção, a cúpula dela é arredondada, voltada bem para cima. Se por um acaso eles fossem atacados e aqui fosse bombardeado, por exemplo, explodiria para cima e não para os lados, não danificando as paredes aqui da fortaleza. E aqui já na parte superior da Fortaleza dos Reis Magos. Muitos canhões a gente ainda tem como acervo, né? Lógico, as paredes são muito largas. Existem paredes até de 14 metros, que pensem que era uma fortaleza de defesa, bem na beirinha aqui do mar. E hoje com uma construção enorme, gigantesca aqui atrás. Uma passagem secreta. É, lógico, em caso de invasão, aqui era colocada uma pedra que você não veria que existia essa passagem. Em caso dessa emergência, essa pedra era retirada, existia esse corredor, uma parede muito frágil ali atrás, que era possível rapidamente você retirá-la. Existiam pequenos barcos esperando ali para em caso de fuga. É uma fortaleza. Como tal, também tem que ter acesso de fuga e rápido. E a gente acaba de sair da Fortaleza dos Reis Magos, esse marco histórico aqui de Natal, que foi construído ao lado do rio
Potengi, que significa Rio de Camarões. E como vocês sabem, o Rio Grande do Norte é o maior produtor de camarão. Venham comer o camarão daqui. Essa grande construção, essa ponte que tem 52 metros de altura e 2.700 metros de comprimento, divide a parte sul da parte norte. Hoje, 33% da população vive na parte norte. E por que uma ponte tão alta? Porque aqui faz o escoamento. Aqui a gente tem um grande porto, tanto dos camarões quanto do sal, porque o Rio Grande do Norte é um enorme produtor de sal que é exportado para o mundo inteiro. Nós estamos no Museu da Segunda Guerra Mundial, colado com o rio Potengi. Aqui a gente tem várias fotos. Eu vou construir um pouquinho essa história para vocês, uma história importante. Olha, esse navio aqui, ó, USS Humboldt, o navio que hospedou Roosevelt. E sabe como Roosevelt chegou aqui? Num hidroavião. Em 28 de janeiro de 1943, a primeira visita de um presidente americano e também usando uma aeronave em viagem oficial a outro país. Carlúcia, a gente está aqui nesse museu que tem uma história aí complexa, né, da Segunda Guerra Mundial. Exatamente, porque Natal é muito importante, foi muito importante na Segunda Guerra Mundial, porque foi escolhida como um ponto estratégico. Os americanos estiveram aqui na Segunda Guerra Mundial, onde Delano Roosevelt, Getúlio Vargas, exatamente eles vieram aqui para assinar um acordo, né, que foi conhecido como a Conferência do Potengi, exatamente aqui. A gente tem uma foto aqui que a gente vai colocar aí para vocês com Roosevelt e com Getúlio Vargas, junto com todos os militares. Exatamente aqui em lugar, Natal. Né? Porque Natal é super importante devido à localização geográfica. Não só Natal hoje ainda é um dos 4 pontos estratégicos no mundo, como Natal, Estreito de Gibraltar, o Canal Suez e um canal chamado Bósforo. São os 4 pontos estratégicos e Natal ainda é um dos 4 pontos estratégicos do mundo. Blackout. A RN Radioeducadora de Natal informa. Devido às ameaças de ataque aéreo, apague as luzes de sua casa. Vocês escutaram? Essa era a mensagem que era passada no rádio. Era isso que a gente escutava, as pessoas daqui, e que mandavam apagar as luzes para se proteger de um possível ataque. Mais um prédio histórico, uma igreja chamada Nossa Senhora da Apresentação. A imagem foi encontrada de Nossa Senhora da Apresentação no rio Potengi por alguns pescadores. Quando foi apresentada ao padre, ele reconheceu a imagem como Nossa Senhora do Rosário, mas como a imagem foi encontrada no dia de Nossa Senhora da Apresentação, foi batizada dessa maneira. A imagem está na Basílica, na Catedral Central. Aqui a gente tem restos da primeira igreja aqui de Natal, logo ao lado do altar.
Mais um prédio histórico, 1868, já foi sede do governo e hoje é a Pinacoteca. Vocês viram quantos prédios bonitos que a gente tem aqui nesse centro histórico? E eu acredito que logo, logo, totalmente revitalizado, a gente vai ter um belíssimo passeio para todo mundo conhecer esses prédios. Frente ao prédio da prefeitura, eu vou dar algumas particularidades aí para o universo feminino. Primeiro voto feminino aqui no Brasil foi aqui em Natal, no Rio Grande do Norte. Primeira prefeita mulher também daqui. Primeira deputada estadual. Legal, né? Gostei de saber esse centro histórico, bonita essa prefeitura. E ela é chamada de um nome muito peculiar por essa arquitetura mais eclética, bolo de noiva. O que vocês acham? Concordam? Agora, claro que tem que ter artesanato na minha vida, né? Vocês sabem que eu gosto dos mercados de artesanato. Aqui é o Centro de Turismo de Natal. O prédio é um patrimônio histórico cultural do estado. Aqui a gente já teve, inclusive, uma prisão, já foi um orfanato e temos, aonde eram as prisões, são as pequenas lojas de artesanato local que a gente, lógico, que veio dar uma passadinha aqui para mostrar para vocês. Quanto custa um vestido de renascença? Esse é 1.600. 1.600. Coisa linda, né, gente? Porque tudo isso é a mão. Cada lojinha equivale a uma cela. Que legal, né? Existiam 38 celas, hoje são 35 lojinhas. E olha isso aqui, é a grade mesmo da prisão. E a parede desse tamanho. É gostoso a gente poder incentivar a arte que é feita no local, esses artesãos que vendem a sua arte aqui e em muitas outras lojas. Isso é gostoso quando você tem tudo num lugar só. Aí você tem um panorama do que você vai encontrar por aqui. E agora aqui em Natal a gente vai ter uma manhã mais esportiva. Vocês já viram que eu já estou vestida diferente. Como é que você chama? Me chamo Carol, sou orientadora aqui do Parque das Dunas e vou levar vocês agora para um passeio inesquecível. Opa! Bom, o Parque das Dunas é uma unidade de conservação, então significa que é uma área protegida. Ela se tornou unidade de conservação em 1977. Tá. Esse ano ela vai fazer 47 anos. Opa. Ele é um parque sobre dunas, né? É considerado o segundo maior parque urbano do Brasil. Do Brasil. E o primeiro maior parque sobre dunas. Bom, pessoal, aqui já encontramos essa árvore que é a peroba. Árvore da qual deu o nome da nossa trilha, de uma das nossas trilhas na realidade, né? Essa peroba aqui não é a peroba que... Do óleo de peroba, Isso ó. mesmo, não é essa. Para quem tem cara de pau, igual eu, não é. Aqui nós temos bromélias. As bromélias elas têm uma função muito importante. Elas têm a capacidade de armazenar água dentro de si,
nesses espaços aqui. E os animais, quando querem saciar sua sede, vêm até elas e saciam. Porque só lembrando que nós estamos em um parque sobre dunas. Então nós não temos lagos, fonte de água doce exposta. Só através disso, só lá embaixo. E aqui a gente vai chegando ao final dessa nossa caminhada. A gente viu algumas espécies diferentes, vimos a nossa formiga gigante, Isso. caranguejeira. Caranguejeira. Tem cobra, tá? Tem, é muito difícil de se ver. E assim, nós estamos no ambiente No habitat dos animais, desses né? animais, então Dos seres vivos. a gente tem que respeitar, Temos que respeitar. entender, põe a mãozinha no bolso, evitem pegar nas coisas e apreciem, porque é muito gostoso. Ela sabe bastante, então dá para a gente perguntar que espécie é essa, que espécie é aquela, para a gente tomar um pouquinho mais de consciência. É isso que a gente está querendo falar, mostrar um pouco que numa cidade grande como Natal, a gente tem esse pulmão verde. Façam a parte de vocês, plantem, cultivem, falem, respeitem a natureza. Quanto mais a gente fizer isso, melhor fica o nosso planeta. E como aqui é o território das dunas, né, Emerson? Exatamente. O que a gente vai fazer agora? Vamos fazer o passeio do pôr do sol no Santuário das Dunas. Eita, que delícia! Vocês já viram que eu gosto muito de fazer esses passeios. Tem com emoção e sem emoção? Sempre bom Pode com fazer, emoção, pode né? fazer uma meia emoção? Pode. Pode. Quando Eu não o vou cliente ficar escolhe, a muito gente faz. emocionada, porque senão é muita emoção para mim. Nós estamos em agosto. Sabe o que acontece quando a gente vem para cá em agosto? Você também tem lagoas, porque já passou o período de chuva e essas lagoas, essa água ainda não foi completamente absorvida. Para quem conhece os Lençóis Maranhenses, é assim, ó. Ó, e com a look, tá? Vamos fazer esse deslocamento. E na praia de Pirangi, a gente encontra uma coisa muito diferente. Nós temos aqui o maior cajueiro do mundo, mas não sou eu que estou falando. Esse cajueiro aqui está no Guinness Book
como o maior cajueiro do mundo. E a gente fica impressionado com tantos troncos e a gente começa a pensar, mas são várias árvores. Não, já existiram vários estudiosos que realmente olharam galho por galho para saber se tudo vinha dessa árvore central, é o tronco principal. Tudo que você tem aqui em volta desse cajueiro vem desse tronco central. São os galhos que foram encostando no chão, formando raízes secundárias, porque a raiz principal está nesse tronco aqui. É um lugar lindo de visitação e que a gente vai mostrar para vocês que a copa desse cajueiro é um mar verde de folhas. 9.000 metros quadrados. 9.000 metros quadrados de uma árvore só. É impressionante, né? E agora na famosa Rua do Céu, uma rua de comércio local, bem no centrinho de Pipa. Aqui o centrinho bomba, mas não é bem esse horário. Na verdade, a hora que o pôr do sol acontece e que a temperatura abaixa um pouquinho, o centrinho ganha outros ares. Mas a gente vai dar uma pequena volta porque agora, nesse final de semana, bossa e jazz. Então, essa ruazinha vai bombar à noite e eu queria mostrar um pouquinho desse comércio local. Vocês viram que lugar bonitinho? Então, Pipa tem muito isso. Às vezes você tá na muvuca lá da rua, andando, e aí você fala, eu vou entrar aqui nessa pequena viela para ver o que está acontecendo aí. E aqui tem um bar, um café, onde você relaxa um pouquinho em outra atmosfera. O que vocês acham dessa vista? Praia do Madeiro, Praia do Amor. Sabe por que chama Praia do Amor? Porque ela é em formato de coração. E sabe por que Pipa se chama Pipa? Porque nessa Praia do Amor existe uma pedra em formato de barril. Segundo os portugueses, o barril não se chama barril, se chama pipa. A hora que eles avistaram essa grande pedra com esse formato de pipa, esse paraíso que a gente acabou de mostrar para vocês, e esse hotel da Pipa, com uma posição muito privilegiada de frente para o mar. Acordar com essa vista, não existe coração que fique pequenininho. A nossa alma, como eu sempre digo, cresce. Encerrando o nosso programa de hoje aqui no Rio Grande do Norte, nas dunas. Não podia ser diferente com essa natureza incrível que nós temos aqui nesse estado brasileiro. Não deixe de conhecer o nosso país, que é um continente. Tchau, espero vocês sempre num próximo destino.